Olá pessoal, professor Fabiano agora trazendo as dicas do trabalho e da prova da etapa 2 de História para vocês poderem fazer com maior tranquilidade as avaliações de vocês, certo? Na etapa 1 a gente falou sobre o período pré-histórico, a Idade Antiga e a Idade Média. A etapa 2 vai partir do princípio da Idade Moderna, né? Quando começa oficialmente a história do Brasil. E algo que se destaca muito são as navegações, né, que possibilitaram a descoberta, entre aspas, né, porque já havia povos aqui, mas descoberta por parte dos europeus da América, por exemplo. Então as grandes navegações são um fato importante. E a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, na sua primeira fase, né, porque a Revolução Industrial já tem 3 fases, entrando para a quarta agora. A primeira fase da Revolução Industrial foi no século XVIII. Ela trouxe transformações importantes que vão ser perguntadas para vocês aí. Nas relações de trabalho, por exemplo, o trabalho passou a ser pago, assalariado, não mais ser escravo, né? Não por escambo, não por troca. Por quê? Porque o trabalhador recebendo um salário, ele também pode comprar o produto que ele está produzindo ali. É importante que haja mercado consumidor, então se paga um salário a partir da primeira Revolução Industrial, né? Novas técnicas de produção, deixa de ser só uma questão artesanal e passa a ser manufaturada. A manufatura é um processo onde tem trabalho manual ainda, mas com auxílio de algumas máquinas. O artesanato é só manual, a manufatura introduz algumas máquinas. Então essa é outra mudança que trouxe a Revolução Industrial, a primeira fase. E também provocou o êxodo rural. As pessoas saem do campo, a maioria esmagadora, 90% das pessoas viviam no campo. Então, quando surgem as primeiras fábricas, né, as pessoas vão começar a se deslocar para ficar mais próximas ao seu local de trabalho. Então, isso chama-se êxodo rural, começa a surgir a urbanização. As pessoas começam a formar as primeiras cidades, né? E também reduziu-se a importância do trabalhador, porque se dividiu o trabalho em pequenas partes. Antes o trabalho era feito como um todo, de forma artesanal. O marceneiro fazia toda a mesa, toda a cadeira. O alfaiate fazia todo o terno, né? A costureira fazia todo o vestido. Então o trabalho deles era muito valorizado. Agora se dividiu em pequenas partes o trabalho para desvalorizar o trabalhador, para ele ser substituído facilmente e para pagar pouco para ele. Então essas são algumas consequências da primeira fase da Revolução Industrial, que trouxe grandes consequências para o mundo e que se repercutem até hoje. Nessa transição então da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é a nossa, bem ali o fato que houve essa transição foi a Revolução Francesa, que era contra o absolutismo monárquico, ou seja, era contra os reis mandarem sozinhos, né? Eles queriam promover então uma reforma de governo, inspirando outras nações. Queriam trocar as repúblicas absolutistas, onde os reis mandavam de forma absoluta, por repúblicas, onde tinha divisão de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então o poder não fica mais na mão de um só. Hoje nós temos uma república no Brasil, né? O presidente não pode mandar sozinho e nem o Senado mandar sozinho. Há uma divisão desses poderes, tem que chegar num consenso, discussões, votos, né? Acertos para chegar então a um denominador comum. Então essas ideias vêm todas da Revolução Francesa para instaurar repúblicas no país. Voltando lá na questão do iluminismo, na Idade Moderna ainda, nós estamos na Idade Moderna em transição para a contemporânea, né? Lembrando que o iluminismo vai trazer essa visão do mundo da intelectualidade, vai romper com o misticismo, com a fé medieval do século XVIII e vai trazer então características como valorização da razão, o humanismo, o cientificismo. Sempre vocês têm que cuidar dessas 3 características no iluminismo. Valorização da razão sobre a fé. A razão é mais importante, é superior à fé. O humanismo, o homem, o antropocentrismo, o homem é o centro. E a ciência é extremamente valorizada. Durante a história, então, da humanidade, tivemos várias atrocidades cometidas por essa história, né? Vários momentos em que houveram guerras, matanças, né? A igreja usou em nome de Deus para matar, para conquistar poder. Mas, realmente, um dos maiores fatos trágicos da história da humanidade vai acontecer no nosso período aqui, por incrível que pareça, na Idade Contemporânea. Foi o genocídio cometido pelos judeus, contra os judeus pelo povo alemão na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas alemães, então, nos seus campos de concentração, eles vão exterminar praticamente 6 milhões de judeus. Os judeus são perseguidos e quase exterminados como raça na Idade Contemporânea, na idade que nós estamos agora, na Segunda Guerra Mundial, no chamado Holocausto. Não esqueça essa palavra, Holocausto foi o maior genocídio da história da humanidade produzido pelos alemães. E para finalizar essa primeira parte aí, para conquistar o apoio do povo, o discurso nazista, se fazia então presente constantes
táticas, né, do nazismo de Hitler. Falava nas rádios, nos jornais, nas escolas, ele pregava a ideia da submissão total da população ao Estado. Ou seja, as pessoas têm que obedecer o Estado, o seu líder, o seu governo. Era uma ideia de obediência do povo para o sucesso alemão na Segunda Guerra Mundial. Então, essas primeiras dicas aí da etapa 2 de História.